Fausto, essas mudanças propostas, pelo relator da chamada reforma, elas mudam o caráter do desmonte da Seguridade Social? Explica pra gente. Bem, ali são mudanças mais pontuais, tem mudanças importantes e tem mudanças que não alteram tanto o sentido da proposta do Bolsonaro. Tá. A primeira mudança significativa do relatório é tirar a possibilidade de capitalização. O que nós não sabemos é como é que isso vai prosperar por dentro da própria comissão e principalmente dentro do Congresso, que pode voltar, inclusive, a colocar esse tema e votar no plenário. Não é nada definitivo, Não, o relatório não é definitivo. Ele não é definitivo nem dentro da comissão, porque ele pode ser adendado ainda, e principalmente dentro do plenário da Câmara, que as emendas podem ser novamente votadas. Então, inclusive o governo, hoje a fala do ministro Guedes é uma fala, inclusive, frontal às mudanças que o relator propôs, o que indica que provavelmente o governo vai tentar reintroduzir coisas dentro da casa quando for para votação no plenário geral da Câmara dos Deputados. Então, assim, a gente está sempre em alerta, mesmo as mudanças que foram favoráveis. Tem mudanças favoráveis, como essa, que você retira a discussão da capitalização. Tem uma mudança também que você reduz o tempo de contribuição mínima para mulheres para 15 anos, essa é uma mudança também importante. Foi retirado toda a proposta do governo do BPC, ou seja, para os trabalhadores muito pobres. Que era um ponto bastante crítico. Ponto crítico e bastante polêmico, inclusive. A mesma coisa acontece com os trabalhadores rurais e estados e municípios. Essa também é uma mudança que ainda precisa ser melhor analisada, uma vez que, no caso de estados e municípios, eles deixam para uma legislação específica e, principalmente, para estados e municípios depois regularem essa nova reorganização da Previdência dos servidores públicos em geral. Perfeito. E, Fausto, quando o texto diz essa questão dos estados e municípios, o que significa retirar dos estados e municípios da reforma? Bem, ali tem bastante coisas complexas que estão aparecendo. Primeira questão, quando você olha, uma das coisas importantes que o relatório traz é que ele reconstitucionaliza algumas coisas com relação ao regime geral da Previdência. Então, por exemplo, a questão da idade mínima que está sendo implementada, ela volta para a Constituição e não deixa solto como estava a proposta original do Bolsonaro. Mas isso não acontece no caso dos regimes próprios de Previdência. Muita coisa relativa aos mecanismos de aposentadoria dos regimes próprios continuam nas disposições transitórias. E aí, com um agravante, no caso de estados e municípios, ele repassa isso para estados e municípios regular uma série de itens, inclusive a própria aposentadoria especial de professores. Então, tem questões colocadas ali que ainda vão caminhar de maneira muito complicada por dentro do Congresso Nacional, uma vez que, ao mesmo tempo que coisas melhoraram do ponto de vista do relatório, outras pioraram. Porque ele, inclusive no caso de estados e municípios, abre a possibilidade de legislação ordinária versar sobre o assunto, ou seja, que precisa de um quórum muito menor, inclusive. Então nós estamos naquele momento em que a gente está olhando para o relatório, está discutindo... Ele pode ser modificado, Ele pode ser modificado, mas tem pressões importantes a ser feitas, porque, por exemplo, a questão da aposentadoria especial não foi alterada substancialmente, ou seja, o sujeito ainda vai se aposentar muito mais tarde do que ele deveria quando ele está em condições de agentes que agridem a sua saúde. E uma questão fundamental que não foi mexida é a forma de cálculo do benefício. O benefício, na proposta do relator, manteve a proposta original do governo. O que é? Você precisa de 20 anos para conseguir 60% do valor da média, uma média que não expurga mais os mínimos valores, os 20% menores valores, e isso vale para todo mundo. Ou seja, neste movimento que a gente vê é que, apesar de você ter melhorias, ainda há muito que melhorar, muito que se discutir com relação à própria proposta. E, acima de tudo, uma coisa fundamental é que ele retira do mesmo jeito a aposentadoria por tempo de contribuição e mantendo só a idade mínima como referência. Agora, Fausto, para as pessoas se interarem sobre esse assunto da Previdência, porque são vários pontos agora com essa modificação, para as pessoas entenderem, tem no site do Diese. Sim, nós estamos atualizando todas as informações. Nessa semana nós já colocamos no site a questão o que é a proposta para as aposentadorias especiais e estamos trabalhando também para explicar o que está colocado no relatório. Está lá no site www.diese.org.br. E o curso de vocês também de graduação também está lá? Ah, sim, o curso de graduação está aberto para quem quiser se aprofundar nesses assuntos e outros relativos ao mundo do trabalho. A graduação em Ciências do Trabalho está com essas inscrições abertas. Conhecimento sempre é bom, né? Sim, importante. Mais. Obrigada, Fausto, pela sua participação. Até sexta-feira que vem. Até a próxima.